Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luciana e esse é o canal Palavra de Deus, a melhor semente. Hoje daremos continuidade à leitura da Bíblia. A versão que eu utilizo é a Nova Almeida Atualizada e hoje leremos o capítulo de número 4 do Evangelho segundo João. Que todos nós tenhamos uma leitura abençoada, uma leitura em paz, que nós, mais uma vez, possamos dar graças a Deus pela palavra dele revelada em Jesus Cristo, que nos fortalece, que nos renova, que nos refrigera, uma palavra que é a verdade. Amém? Vamos lá. Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O senhor não tem balde e o poço é fundo? De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou
Por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A cura do filho de um oficial do rei. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Graças a Deus por essa palavra. Eu aguardo encontrar você para mais uma leitura da palavra de Deus. Deus nos abençoe. Fiquemos na paz de Jesus Cristo.